Já estamos de volta e para falar de saúde com você que nos acompanha, 10h11. Gente, vamos falar sobre zumbido no ouvido? Estudos apontam que esse sintoma afeta mais de 740 milhões de pessoas em todo o mundo. Desse total, mais de 120 milhões apresentam uma forma, ali, alguma situação mais grave dessa condição. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a fonoaudióloga especialista em audição e zumbido, Camila Quintino. Bom dia, doutora. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Amanhã. Bom dia, eu que agradeço a participação. Doutora, primeira coisa, o zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma? Exatamente, o zumbido ele vem por causa de alguma alteração no organismo. Então, se uma pessoa tem essa queixa, de um barulho no ouvido, é importante investigar o que é que está causando realmente essa percepção aí, esse incômodo, com esse barulho. E E o quais? zumbido ele pode ser, desculpa. Isso que eu ia lhe perguntar exatamente, como é que é esse zumbido? Exato, o zumbido ele pode se manifestar com barulhos diversos, Cada pessoa tem uma percepção diferente. Então, às vezes ele pode identificar como se fosse um apito no ouvido, barulho de uma cigarra, ou um chiado, barulho de panela de pressão. Então, são várias as formas da gente descrever como que é esse barulho. E às vezes a pessoa pode ter a percepção de mais de um barulho ao mesmo tempo. Nossa, é um incômodo muito, muito grande. Imagino, não tem um zumbido, mas as pessoas que eu sei que passam por essa questão reclamam demais, E ele pode ser frequente, doutora? Isso também vai avaliar, de repente, a gravidade disso? Ocorre de forma espaçada? Ele pode ser constante, mas ele também pode aparecer ocasionalmente. Então, é importante realmente fazer uma investigação de como que ele acontece, no dia a dia dessa pessoa que tem essa percepção do zumbido, e identificar os gatilhos que podem levar a essas modificações na percepção. Então, qual é a situação que faz com que esse zumbido aumente ou com que ele diminua? Então, tudo isso é importante para o profissional que vai trabalhar com essa pessoa para tentar investigar realmente o que é que está levando a esse barulho e quais as opções aí de tratamento, Quais as principais causas, doutor? O que pode levar a essa questão? Você falou que é um indicativo de que algo não está muito bem no organismo, mas de forma mais prática, a gente consegue pontuar algumas causas? São várias as causas que estão descritas, inclusive, aí em literatura e que a gente consegue identificar no nosso dia a dia, clínico. Mas a principal causa é a perda de audição. Então, a perda auditiva, uma lesão na estrutura auditiva, que leva aí a dificuldade para ouvir, leva a esse zumbido. Então, muitas pessoas até acham que é o zumbido que leva à perda auditiva, mas não, é o contrário. A perda de audição é que leva ao zumbido. Mas existem outras causas também bem comuns, como, por exemplo, alterações metabólicas, alterações hormonais, uma alteração da estrutura aqui ósseo e muscular também na região cervical, na parte aqui mastigatória, então uma disfunção da articulação temporomandibular, são várias as causas. Então, é por isso que é importante identificar junto com o profissional qual é a principal causa ou as causas, que também não é incomum, mais de um gatilho aí para a ocorrência desse zumbido e seguir com o tratamento adequado. E quanto mais cedo, imagino, esse diagnóstico for feito, melhor, Caso não seja tratado esse zumbido, existem consequências mais sérias, doutora? A perda da audição seria ali a questão mais complicada, de fato? O zumbido ele afeta mesmo a qualidade de vida dessas pessoas, E obviamente, quando ele for identificado, quanto antes buscar esse tratamento, melhor. Por quê? Para a gente tentar esse alívio, essa remissão aí desse zumbido o mais rápido possível e não afetar essas habilidades, vamos dizer assim, a qualidade de vida no dia a dia. O zumbido ele pode atrapalhar o trabalho da pessoa, a convivência social, pode afetar o dia a dia dela realmente, em níveis
variados aí, dependendo da ocorrência, dependendo até da intensidade desse zumbido, né? Então, é por isso que quanto antes identificar, melhor, mais fácil, né, o prognóstico, vamos dizer assim, com o zumbido. Além de tudo isso que você já pontuou aqui pra gente, cerca de 40% das pessoas que sofrem com o zumbido convive também com a tontura. Tem alguma relação entre os dois, doutora, ou são coisas diferentes? A tontura, ela é também uma alteração, ela vem por causa de uma alteração no organismo, então ela também é um sintoma, né? E muitas vezes, sim, eles podem estar associados. Por quê? Porque o órgão responsável pelo equilíbrio do nosso organismo é o labirinto, né? E o labirinto, fisiologicamente falando, ele está localizado do lado, né, do órgão da audição. Então, geralmente, quando tem uma alteração no labirinto, vai ter uma alteração no órgão auditivo, e assim, e vice-versa, né? Então, é muito comum também ter a tontura associada aí à ocorrência do zumbido. Certo. E para a gente finalizar, então, tem tratamento, doutora, adequado? Assim, é claro que vai depender da causa, né? Mas há tratamento? Isso, perfeito. Existem tratamentos sim especializados para o zumbido, mas o importante, o principal, é identificar a causa desse zumbido. Então, o primeiro passo é buscar uma ajuda médica, né, com um médico otorrinolaringologista, para identificar essas causas, possíveis causas, para depois buscar aí as opções de tratamento adequada para o seu caso. Muito obrigada, doutora Camila Quintino, pelas informações, pelas orientações. Sempre bom a gente ouvir de quem é especialista, né? Para não ficar acreditando em tudo que a gente vê ou lê por aí. Muito obrigada, um ótimo dia, excelente semana para você. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E você de casa pode rever esse nosso material, essa nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente já sobe esse material para o YouTube, está aqui o endereço. Aí você aproveita e compartilha com todo mundo, porque a informação boa é sempre bom a gente compartilhar, né?